Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Para nos tornarmos servos que agradam mais a Deus, devemos nos tornar exemplos, não somente para a nossa igreja, como também para todas as pessoas. Como podemos nos tornar tais servos de Deus? Há, contudo, 3 passos. O primeiro passo: precisamos crescer espiritualmente. Antes de carregar a cruz até o Calvário, Jesus orou: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. João 17:19. Jesus Cristo era o Filho de Deus. Na verdade, ele não precisava santificar-se, mas santificou-se, por desejar que seus discípulos também se santificassem. O relacionamento entre um pastor e sua igreja reflete-se. Dito de maneira mais simples, se houvesse uma onda mandada por um pastor, ela causaria efeito em todas as pessoas da congregação. Ao contrário, quando o pastor se torna santificado, o resultado da santificação estende-se a todo o rebanho. Certo pastor implantou uma igreja na América do Sul. Embora enfatizasse muito ao seu rebanho a importância da oração, este simplesmente não orava. Ele admoestava, pedia e suplicava-lhe, mas tudo em vão. Enquanto lutava para encontrar uma resposta, um versículo chamou sua atenção: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. João 17:19. Ele raciocinou: é isso mesmo. Não posso simplesmente dizer-lhes que orem. Eu devo ser quem primeiro ora e ensinar-lhes pelo exemplo. Logo na manhã seguinte, o pastor ajoelhou-se junto ao púlpito e começou a orar. Logo sua igreja tornou-se conhecida por causa de seus membros que oravam com fervor. A onda espiritual que emanava do pastor, mais cedo ou mais tarde, tem um efeito de onda sobre a igreja. Entretanto, mais do que meras palavras, é a atitude e a personalidade do pastor que geram o maior efeito de onda. Se o servo de Deus tem uma vida santa, seu rebanho também terá uma vida santa. Se o servo de Deus não se intimidar com o alto sacrifício, seu rebanho também não o temerá. Em Mateus 15:14 está escrito: se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Se um pastor segue uma teologia moderna, seu rebanho também se inclinará à teologia moderna. Se o pastor está focado na espiritualidade, seu rebanho também terá vida espiritual. Se um herege dirige um ministério, seu rebanho também se tornará herético. Vocês, servos de Deus, nunca devem esquecer que sua vida de fé tem um efeito total exatamente sobre o rebanho que lideram. Um ministério não é um fórum para transmitir alguma importante educação filosófica. Um ministério é um fórum para transmitir vida. Colocar-se em pé ao púlpito e pregar algumas palavras não fará um verdadeiro sermão. O verdadeiro sermão ocorre quando o pregador derrama todo o seu coração na mensagem que prega. Mas o pastor deve primeiro ser totalmente devoto a Jesus Cristo, ter uma vida de santificação e ser completamente obediente ao Senhor. Somente então pode o pastor ajudar suas ovelhas a se tornarem abençoadas e produzir grandes mudanças na vida delas. Existem muitos pastores especialistas em pregar mensagens de Deus, embora a vida deles não seja motivo de muito orgulho. Sempre que vejo uma pessoa dessas, não posso deixar de pensar: como ele acha que pode ajudar outras pessoas a mudarem
quando ele mesmo precisa de grande mudança. A sua igreja irá mudar somente quando você mesmo tenha mudado. Se você foi chamado por Deus, pode liderar um rebanho, precisa primeiramente examinar-se. Além disso, ao planejar sua própria santificação, tornará possível que o seu rebanho seja santificado. O segundo passo, você precisa treinar-se a pensar com clareza. As pessoas mais bem-sucedidas têm a habilidade de pensar com clareza. Quem não pensa claramente não pode ter sucesso, independentemente da área em que atue. Entre as muitas pessoas que vêm até a mim em busca de conselho, há as que falam sem um foco claro. Falam um pouco disso, um pouco daquilo, a ponto de eu não saber do que estão falando. Então peço a elas, por favor, diga-me exatamente o motivo de sua vinda até mim. Muitos pastores fracassam por várias razões. Uma delas é serem incapazes de expressar claramente o que querem dizer. Às vezes, quando ouço sermões de alguns pastores, não consigo compreender o que estão tentando dizer. Quando o pregador, ao pregar, não consegue pensar com clareza, seu sermão tende a ser prolixo, com muitas frases complexas e difíceis, enquanto os que pensam claramente tendem a falar com simplicidade e clareza. Um servo de Deus que é repetitivo durante o sermão não conseguirá ter sucesso em seu ministério. Quanto a mim, quando subo ao púlpito sem muita oração e sem total preparação do sermão, meu despreparo é rapidamente revelado. Torno-me enfadonho e tenho propensão a repetir as mesmas palavras várias vezes, sem de fato atingir o objetivo. Quando isso ocorre, o sermão começa a cansar-me. Quando chego em casa, minha esposa me diz: seu sermão hoje foi vago e sem objetivo. Mas quando ponho tudo de lado e retiro-me em oração, estou preparado para apresentar-me ao púlpito, com a introdução, o corpo e a conclusão do sermão claramente enfocados. Essa preparação permite-me pregar uma mensagem poderosa, procedente de Deus. O servo de Deus, esteja ele entregando uma mensagem a um pequeno grupo, ou diante de uma grande multidão, deve estar bem preparado para pensar claramente com antecedência. Algumas vezes, quando visito um lar em que a anfitriã é conhecida por suas habilidades culinárias, ela serve apenas alguns pratos. Mas tudo parece bom e o sabor é maravilhoso. Há algumas casas que, embora encham a mesa de jantar com muitos pratos diferentes, na realidade não há um único prato que faça dar água na boca. Nesse caso, teria sido melhor que não tivessem gastado tanto tempo e dinheiro preparando tal banquete. Quando você entrega uma mensagem, precisa primeiro ter um foco e depois temperá-la para que faça dar água na boca. Um sermão de um pregador com uma mente clara e um foco não toma muito tempo. Deve ser um sermão que não tome muito tempo em sua explanação e canse os ouvintes. A duração ideal de um sermão é cerca de 20 a 30 minutos. Para as reuniões em células, os sermões devem ser 5 a 10 minutos. Quando o sermão se estende mais, você pode correr o risco de fazer muito barulho a respeito de nada. Quando examinamos os sermões de Jesus, descobrimos que ele falou de forma clara e expressou de maneira simples os pontos precisos que pretendia falar. Ele nunca pregou sermões com palavras difíceis ou complicadas. Mas, se desejamos pregar bons sermões, devemos primeiro nos preparar para pensar com clareza. Para termos pensamento e ideias claras, precisamos ler a Bíblia, meditar sobre ela e nos preparar por meio de muita oração.
O terceiro passo, precisamos aprender a utilizar nosso tempo com eficiência. Muitos servos de Deus antecipam desculpas dizendo estar ocupados demais para fazerem planos para tudo em seu ministério, até mesmo quando correm apressados de um lado para o outro. Examinando mais de perto, descobrimos que não realizam muito, sejam 10 ou 15 minutos. O servo de Deus precisa aprender a priorizar e usar o tempo com eficiência. Quem não prioriza seu tempo e o seu uso eficiente não é capaz de melhorar ou de se desenvolver. Muitos servos de Deus que trabalham em distritos vêm à igreja todas as manhãs logo cedo e fazem visitas durante o dia. Quando voltam para sua casa, estão completamente exaustos. Enquanto isso, não conseguem achar tempo para ler a Bíblia, orar, estudar ou realizar outras atividades para o aprimoramento pessoal. Por causa da falta de tempo, devem fazer o máximo que resta para seu crescimento pessoal. Muito tempo atrás, uma das torneiras em minha casa começou a pingar e precisou de reparo. Como era bastante tarde, coloquei um balde debaixo da torneira e fui dormir. Na manhã seguinte, o balde tinha transbordado e havia água por toda parte. Embora pingasse uma gota de cada vez, aquelas gotas acumularam-se e encheram o balde. Aquilo me fez pensar que até mesmo pequenos intervalos de tempo podem produzir grandes resultados quando economizados e usados para um bom propósito. Durante muitos anos, levantei-me de manhã bem cedo para ler a Bíblia e orar antes do café da manhã. Separava também tempo para estudar uma língua estrangeira. Depois ia para a igreja e sempre que tinha pelo menos 5 minutos de tempo livre, tentava usá-los com sabedoria. Tenho sempre uma pilha de livros em minha estante para serem lidos sempre que tenho tempo. Sempre carrego um livro comigo a todo momento pela mesma razão. Uso um marcador de livro para continuar de onde parei. Em pouco tempo, descubro estar surpreso ao descobrir o marcador perto do fim do livro. Volto para casa por volta das 7 horas da noite e janto com minha família. Depois disso, passo 1 hora estudando. Embora possa ler o jornal ou assistir à TV, não me sinto bem fazendo isso. Quando você somar todo tipo de intervalos de tempo que pareciam tão insignificantes, irá deparar-se com um intervalo de tempo nada desprezível. Sempre tenho posto em prática esse método de administração do tempo e acredito que ele tornou possível o meu ministério. Tenho certeza de que muitos viram as colchas que os americanos nos têm mandado como parte do pacote de ajuda econômica. Essas maravilhosas colchas foram feitas costurando-se muitos pequenos pedaços de tecido. Quando fui convidado a dirigir uma cruzada numa igreja na Califórnia, observei que as mulheres da igreja estavam coletando moedas. Elas doaram troco que haviam economizado nas compras. Pouco depois de começarem a fazer a coleta, o jarro em que as doações estavam sendo depositadas continha mais de $50 mil. Todos nós deveríamos utilizar nossos curtos espaços de tempo desperdiçado para reciclar uma língua estrangeira, como japonês ou inglês, por exemplo. Algo que já tenhamos estudado num momento ou outro. Alguém pode pensar, o que adianta estudar isso agora? Mas daqui a 4 ou 5 anos você terá notado uma grande diferença entre alguém que faz e alguém que não faz. Quando você utilizar até mesmo os menores espaços de tempo para aprimoramento pessoal, verá no futuro que está muito melhor. No ano passado, houve uma ocasião em que fiquei surpreso comigo mesmo. Por capricho, comecei a estudar alemão 30 minutos pela manhã e novamente à noite.
Embora parecesse que mal havia tempo suficiente para aprender uma língua, não demorou para que descobrisse estar lendo um jornal alemão. Claro, havia aprendido um pouco de alemão no colégio, mas aquilo era principalmente o resultado de minha sábia utilização de tempo, até mesmo os menores segmentos. Quando se utiliza o tempo com eficiência para o aperfeiçoamento próprio, pode-se realizar muito. Não teria sido difícil gastar aqueles 30 minutos pela manhã e à noite de maneira insignificante. Mas um pouco de tempo pode ser utilizado para realizar grandes coisas. Já mais velho, comecei a estudar francês e japonês, naqueles mesmos espaços de tempo aparentemente insignificantes. Continuarei fazendo aquilo por um bom tempo. Agora posso pregar frequentemente em japonês. Quanto ao meu francês, cheguei a ponto de poder conversar nessa língua. Sempre que tenho uma oportunidade, digo às pessoas à minha volta: estudem e pratiquem outra língua. Como todos sabemos, o mundo está se tornando globalizado e uma ou duas línguas estrangeiras tornam-se quase obrigatórias. Se não prosseguirmos em nossos esforços para crescer, parando os esforços para melhorar, iremos estagnar. Se eu não tivesse escolhido melhorar a mim mesmo dia a dia, não poderia estar no lugar em que estou agora. Quando tentarmos sempre nos renovar, descobriremos que estamos crescendo continuamente. Eu devo ser diferente amanhã do que sou hoje. Oro para que cada um de vocês utilize até mesmo o pequeno espaço de tempo de maneira eficiente para continuar melhorando a cada dia. Deus te abençoe, você que ouviu essa palavra do reverendo Dr. David Poyong Cho. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum dos vídeos que são postados todos os dias. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar essa palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.